Olá, meus queridos. Então, voltamos para mais uma aula de ciências. Tudo bom com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. Vamos dar sequência, né, ao que nós já começamos, né, na aula anterior, falando sobre a descoberta de vitaminas. Nós falamos também sobre sais minerais, né? E agora nós vamos dar continuidade falando sobre obesidade. Então, para isso, né, nós vamos abrir o nosso livro lá na página 128 e seguiremos até a página 130. Em seguida, faremos as atividades. Então, a obesidade já é um tema bem comum, né? Nós sempre ouvimos falar sobre isso, dos problemas que causam, que a gente tem que se cuidar para evitar a obesidade, né? Não é fácil ver alguém obeso, não é fácil ser obeso, né? A obesidade traz uma série de problemas de saúde, então acaba sendo um risco. A obesidade é uma doença caracterizada pelo acúmulo excessivo de gordura no corpo de uma pessoa. Embora vários fatores possam contribuir para a obesidade, as principais causas desse problema são o consumo crescente de comidas muito calóricas, ricas em gorduras saturadas e açúcares, aliado ao sedentarismo, isto é, a pouca atividade física. Os médicos utilizam vários critérios para verificar se um adulto está obeso ou não. Dados do Ministério da Saúde mostram que a obesidade no Brasil aumentou 60% em 10 anos, passando de 11,8% em 2006 para 18,9% em 2016. Então, olha aí, aumentou bastante. A porcentagem da população com excesso de peso também subiu de 42,6% para 53,8% no período. Pessoas obesas têm maior risco de sofrer ataques cardíacos ou de desenvolver doenças do sistema cardiovascular, como pressão alta. Gente, às vezes a gente pensa assim, que a obesidade é só aquela gordura, né? Até que pessoas que estão acima do peso ou não se sentem bem, gostariam de emagrecer, ou acham, né, tem um pensamento que é só estético, de que precisa, de que se alguém falar, né, que aquela pessoa está com excesso de gordura, a pessoa não vai gostar e vai dizer que se sente bem assim, que está gordo, mas está feliz, né? Na verdade, cada um tem que gostar do corpo que tem, né? Mas assim, a obesidade não é só o problema de gordura, não é só isso. Se fosse só isso, seria bom, né? Porque cada um, nosso mundo mesmo, nós somos todos um diferentes do outro, né? Um é mais gordinho, o outro é mais magrinho, um é maior do que o outro, né? Mais comprido, o outro mais baixinho, por aí seria tudo bem. Mas o problema da obesidade é que não é somente a gordura, né? Ela traz uma série de problemas de saúde, deixa a pessoa correndo risco. Então, pessoas obesas, como nós vimos agora, né, ela tem maior risco de sofrer ataques cardíacos ou de desenvolver doenças do sistema cardiovascular, como pressão alta. Até no nosso momento aqui de pandemia, né, desde o início a gente sabe que o coronavírus é mais perigoso em pessoas obesas, né, a pessoa corre mais risco. Não quer dizer que as outras não corram risco, né? Mas, assim, segundo, né, a ciência, né, segundo os cientistas, eles indicam que as pessoas obesas têm mais risco de morrer. A doença pode ser mais agravada. Também estão mais sujeitas a desenvolver diabetes, cálculos biliares, né, conhecidos popularmente como pedra na vesícula biliar, problemas na coluna e nas articulações, entre outros problemas. Então, está vendo que lista de problemas, né? Essas doenças são mais comuns às pessoas obesas. Dados estatísticos indicam ainda que os obesos vivem menos, em média, do que as pessoas não obesas. Se uma pessoa está obesa, ela deve procurar um médico que poderá avaliar seu estado de saúde e, entre outras orientações, direcioná-la a profissionais de saúde para a indicação de dietas e atividades físicas. Tanto, eu não sei da experiência de vocês, né? Mas, assim, a gente ouve falar de uma pessoa que estava obesa. E aí ela começou a se cuidar, começou a praticar atividade física, começou a mudar, né? Fazer uma reeducação alimentar. E essa pessoa emagrece e ela começa a citar uma série de problemas que tinha, né, enquanto estava obesa, e depois, quando deixou de ser obesa, esses problemas foram sumindo.
eles foram desaparecendo, justamente pela perda do peso, né? Pela perda da obesidade. O aumento da obesidade ou do sobrepeso está ligado a uma mudança nos padrões de consumo. Então, muitas pessoas substituíram parte dos alimentos tradicionais por alimentos ultraprocessados. Então, assim, os alimentos melhores são aqueles que a gente compra na feira, não é? E aí eu paro de comprar na feira e consumo muita coisa de supermercado, que são alimentos ultraprocessados, mas eles são os piores, né? Para a nossa saúde. São os que vão nos causar mais danos. O melhor são os alimentos saudáveis, né? Os alimentos naturais. Esses alimentos passam por muitas etapas de processamento com a adição de vários ingredientes, como corantes e conservantes. Continuando, biscoitos, sorvetes, chocolates, refrigerantes, salgadinhos, produtos enlatados e embutidos, né, como salsicha, mortadela, presunto. E aí, o que é que vocês acham desses alimentos que vocês acabaram de ouvir? Vocês gostam? Consomem muito deles? Ó, biscoitos, sorvetes, chocolates, refrigerantes. Hein? Como é que tá essa dieta de vocês? Tem muito desses alimentos aí? Esses alimentos, né, geralmente contêm muitas calorias, gorduras, excesso de sal e de açúcar, e podem desencadear ou agravar problemas de saúde, como a obesidade, pressão alta, entre outros. O problema é que os alimentos ultraprocessados são facilmente encontrados nos mercados. Então, a propaganda frequente nos meios de comunicação e a praticidade desses alimentos prontos, né, estimulam o seu consumo excessivo. Então, você exagera no consumo. No lugar deles, é preferível consumir alimentos que não sofreram alteração. Quais são esses alimentos? Verduras, frutas, ovos, né? São aqueles alimentos que a gente encontra na feira, né? São os melhores. Ou alimentos minimamente processados, né? Aqueles que tiveram poucos processos, né? Na indústria. Que passaram por alterações mínimas, como limpeza, pasteurização, embalagem, resfriamento ou congelamento, como suco de frutas, leites, queijos, né? Então, eles tiveram sua alteração, porém, foram bem menores do que outros tipos de alimentos, né, que são enlatados, né, que vendem nos supermercados, ultraprocessados. Então, quanto menos os alimentos serem menos processados, serão melhores para a nossa saúde, né? Nos farão melhores, não farão mais bem. Aqui é o exemplo da feira, né? Os alimentos da feira, que são os melhores, né? Em feiras livres, como é possível comprar alimentos frescos, como frutas e outros vegetais. Vamos seguir. Herança africana no Brasil. O que é que tem a ver, né, a alimentação com a herança africana no Brasil? Vocês sabem, né, que os nossos alimentos, né, são de herança de outros povos, né? Por exemplo, nós temos alimentos herdados do costume, né, da África, temos alimentos herdados também dos índios, né, dos portugueses, por aí vai. Agora vamos falar um pouco da herança africana no Brasil. Por volta de 1525, pessoas de diferentes povos da África começaram a ser trazidos contra a vontade ao Brasil pelos europeus. Vocês lembram lá do período da nossa história em que havia a escravidão, né? Os negros eram escravizados aqui no Brasil para trabalhar na lavoura, e eles eram trazidos como se fossem animais, eles eram escravizados. Só que eles também trouxeram os seus costumes, né? Alguns hábitos da cultura africana e chegaram até nós. Essas pessoas foram submetidas e obrigadas a trabalhar em engenhos de cana-de-açúcar, em minas e em outros tipos de ocupação, sempre em condições péssimas, sofrendo maltratos e sem nenhum tipo de remuneração. O que os escravocratas, né, que eram os donos de terra ou exploradores da colônia, não previram foi o tamanho da contribuição que os povos de origem africana trariam para a cultura brasileira em formação. A sociedade brasileira foi fortemente influenciada pelos costumes africanos na religião, na culinária, nas artes, na música, nos esportes, entre outros diversos segmentos, inclusive no universo da ciência.
Então, nós veremos a contribuição africana em vários setores, né? Aqui, exemplo, esse prato aqui, o abará, prato salgado típico da Bahia. Você já comeu o abará? Parece bem gostoso, hein? O camarãozinho, parece também o acarajé, não é? Assim, com essa, eu não tenho certeza, mas, se não me engano, ele é servido junto com o acarajé, não é? Esse creme aqui, assim. Não, aliás, no acarajé é o vatapá, né, gente? Esse aqui é um abará, parece uma pamonha, só que é recheadinho. Olha aqui, parecendo uma vinagrete, deve ser uma delícia, né? E o camarão. Muito bem, mas vamos seguir. Até hoje, alguns pratos de origem africana, como o cuscuz, são muito comuns, principalmente na culinária na Bahia, estado que tem a maior concentração de afrodescendentes do Brasil. Ainda muitos outros pratos, como o mugunzá, o abará e o quibe. Se nós estivéssemos, né, na escola, como estávamos há alguns anos atrás, né, há um ano atrás, há mais de um ano atrás, nós teríamos a oportunidade de estar fazendo uns pratos desses aí africanos, né, para a gente estar saboreando na nossa escola. Infelizmente, né, não temos a oportunidade no momento, mas não impede que façamos em nossas casas, né? Então, quem tiver os ingredientes aí, faça uma pesquisinha e caprichem aí no alimento africano. Deve ser uma delícia. E a feijoada? Quem é que nunca comeu feijoada, né? E de vez em quando a gente faz na nossa casa. Por décadas creditou-se a criação desse saboroso prato aos negros escravizados no Brasil, dizendo-se que eles comiam os restos de porco misturado a grãos de feijão. O folclore, entretanto, foi desqualificado por historiadores que atribuem aos portugueses a criação do guisado de feijão com carne tão consumido por nós. A diferença é que os portugueses usam mais feijão branco na composição do prato. Já os brasileiros utilizam o feijão preto e vários tipos de carne de porco e de boi. Então, e aí, de quem será essa herança? A presença da cultura de povos africanos no Brasil também é vista no esporte e nas danças. Independente, né, gente, de onde veio a criação do prato, o que eu sei é que a gente faz, né, e a gente come. Um de seus maiores legados é a capoeira, isso falando do esporte, né, que mistura a arte marcial, que é uma técnica de luta, esporte, dança e música. Também super comum, né, a gente vê bastante isso aí. No tempo da escravidão, a prática da capoeira foi perseguida por ser um símbolo de rebeldia e resistência. Depois da abolição, os capoeiristas continuaram sendo reprimidos por duras leis. O Código Penal de 1890, criado durante o governo de Marechal Deodoro da Fonseca, ele proibia a prática da capoeira em todo o território nacional. Então, eles viam a capoeira como algo ruim, né? A aceitação da modalidade pela sociedade levou muitos anos para ocorrer. Mas, em 2014, a Roda de Capoeira recebeu da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, né, que é a Unesco, o título de Patrimônio Cultural e Material da Humanidade. Então, veja aí a figura abaixo aqui. Vocês praticam capoeira? Já praticaram? Eu sei que aí no nosso município, né, em Itabaianinha, existe a realização de capoeiras, né, a organização de grupos que praticam a capoeira, né, que envolve muita gente. Crianças moradoras da comunidade quilombola jogando capoeira durante a Festa de Cultura Afro, realizada no Dia da Consciência Negra, em Araruama. Considerada uma prática marginal desde o tempo da escravidão até o século passado, a capoeira é hoje uma das contribuições dos africanos para a cultura brasileira. Misturando artes marciais, dança e música, a capoeira vem ganhando cada vez mais adeptos de diferentes origens. Então, geralmente, né, lá no mês de novembro, na época da Consciência Negra, né, onde ocorre a comemoração da Consciência Negra, então sempre acabam tendo várias apresentações da capoeira, nas nossas escolas, né, principalmente. Outras manifestações culturais brasileiras que já foram consagradas são o samba de roda, do recôncavo baiano, e o frevo. Então, super famosos, né? São danças bem famosas e que são manifestações herdadas, né, da África, certo? E são muito bonitas, né? Não sei se vocês já presenciaram, já tiveram a oportunidade, mas nem que seja na televisão, né? Vocês já viram, certo? Gente, a nossa atividade, né, serão 2 textos.
página 134, 135, aí nós vamos responder as questões apresentadas por cada um deles, tá certo? Então, vamos começar aí pelo primeiro, né? Os textos a seguir discutem alguns indicadores de saúde. Leia-os com atenção e faça o que se pede. O primeiro indicador de saúde apresentado aí no texto 1 é o saneamento básico no Brasil, né? Que tanto falamos. O Brasil é um país que teve conquistas sociais importantes nos últimos 20 anos. Entretanto, quando falamos sobre saneamento básico, a realidade nos mostra que estamos longe do ideal. É preciso mais esforço por parte dos governos para que toda a população seja abrangida pelo tratamento. Nós já sabemos que saneamento básico é tratamento de água, né, distribuição de água e de esgoto também, né? A importância do saneamento básico ultrapassa a questão social, já que impacta a saúde pública, o meio ambiente e a economia do país. Por ser uma estrutura que traz benefícios amplos para a população, deveria possuir mais investimento, mas não é o que se vê. Unindo esses dados com as informações sobre as doenças de veiculação hídrica, vemos que o total de internações por diarreia e leptospirose é 4 vezes maior nas piores cidades. É a comprovação de que a saúde pública tem relação direta com medidas preventivas, com o saneamento básico eficiente e universal. O saneamento básico no Brasil é um desafio para os governos, que devem intensificar os investimentos públicos em todos os níveis. Porém, a população tem papel fundamental nisso, já que a pressão popular para democratizar os serviços sanitários pode contribuir para melhorar o cenário. Aí vem as questões. Consulte, na letra A, né? Consulte o dicionário, significado das palavras que você não conhece e redija uma definição para essas palavras. Essa resposta é pessoal, né? Vocês vão entender, assim, vocês vão ler o texto, vão ver quais as palavras que vocês não entenderam, não sabem o significado. Vocês podem estar procurando na própria internet, né? Que tem os dicionários online e está respondendo a questão, tá certo? A letra B. Porque o texto afirma que a questão do saneamento não é apenas social, gente. O que é que a gente pode entender isso aí? Ele diz aqui, a importância do saneamento ultrapassa a questão social, já que impacta a saúde pública, o meio ambiente e a economia do país. Então, não é só a questão social, ela abrange outras áreas também, não é? Então, vocês podem responder aí, no caderno de vocês. Nós já falamos aí, porque ele vai impactar também a saúde pública, o meio ambiente e a economia do país. A letra C, doenças de veiculação hídrica, quando fala em hídrica, está falando de água, né? São aquelas transmitidas pela água contaminada com organismos parasitas. Muitas dessas doenças causam diarreia, sabendo que 98% do esgoto de Franca é tratado, e que a Ananindeua possui 8,75% de seu esgoto tratado, em qual dessas duas cidades você esperaria encontrar mais casos de diarreia? Vamos lá. Observe que enquanto uma tem 98% tratado, a outra tem apenas 8,75%. Então, em qual das duas vocês esperam, você esperaria encontrar mais casos de diarreia? Com certeza vai ser a que tem menos, né, tratamento de esgoto, vai ser a Ananindeua. E por quê? Porque o esgoto é bem pouquinho, o percentual do esgoto tratado é bem pouco, em comparação com Franca, que é quase todo tratado. Um é o oposto da outra, não é? Certo? Então, se tem menos saneamento básico, com certeza vai ter mais problemas de diarreia. A letra D. De acordo com o texto, qual é o papel da população na maioria dos índices de saneamento? Qual é o papel da população? Vamos lá? Nós vimos aqui. O saneamento básico no Brasil é um desafio para os governos que devem intensificar os investimentos públicos em todos os níveis. Porém, a população tem papel fundamental nisso, já que a pressão popular para democratizar os serviços sanitários pode contribuir, né, para melhorar o cenário. Então, as pessoas podem fazer a pressão popular, né, para pressionar os governos para que realizem esses trabalhos, né, para que promovam o tratamento de água e de esgoto, né, para que promovam o saneamento básico.
A gente faz a nossa parte, não é? Na nossa casa, a gente tem que fazer a nossa parte. E os governos, né, os governantes também devem fazer a parte deles, tá certo? Gente, falando sobre o marco do saneamento, né? Ainda o ano passado, só estou atualizando a informação que não está no nosso livro, falando sobre o saneamento básico aqui no nosso Brasil. Ainda no ano passado, um texto foi aprovado pelo Congresso, que tem, entre outros objetivos, universal saneamento, prevendo coleta de esgoto para 90% da população e o fornecimento de água potável para 99% da população até o fim de 2033. Atualmente, 16% não tem água tratada e 47% não tem acesso à rede de esgoto. Então, são as propostas, né, para que melhore o saneamento básico aqui no nosso Brasil. Aí, será que vai à frente? Será que a gente consegue, né, atingir essas metas até 2033? Bom, a gente não sabe, né? A proposta está aí. Tomara, né, que dê tudo certo. Mas agora vamos para o segundo texto. Olha aqui. Texto 2. Na adolescência, ocorre um rápido desenvolvimento físico. Consequentemente, há também um aumento da necessidade de nutrientes. Lembra que nós falamos lá da quantidade de proteínas necessária a uma criança e a quantidade necessária a um adulto? Que uma criança precisa de mais de proteína do que o adulto, porque justamente a criança está em fase de crescimento, então o organismo dela necessita mais. Enquanto o adulto, né, já passou dessa fase de crescimento. No entanto, diversos estudos indicam que muitos adolescentes, apesar de saberem o que é uma alimentação saudável, não consideram que sua alimentação seja saudável. Muitos não querem pensar nas consequências de uma má alimentação no futuro. Então, não se importam, né? Sabem da importância, mas não se importam. Sabem da necessidade de ter uma alimentação saudável, sabem que ela existe, sabem dos benefícios, mas não se preocupam em manter. Preferem pensar apenas no prazer imediato dado por certos alimentos. Os estudos mostram também que há uma grande influência do grupo do qual fazem parte, o que os leva a ingerir mais lanches do tipo fast food, que é comida rápida, é lanche, né? É hambúrguer, salgadinho, refrigerante, né? Do que seria desejável. Finalmente, nos últimos anos, verificou-se um aumento do consumo de biscoitos, refeições prontas e refrigerantes, e uma diminuição do consumo de arroz, feijão, peixe e ovos. Então, observe que aumentou o consumo de comidas não saudáveis, né, diminuindo, assim, a alimentação mais saudável. O resultado é que, além da obesidade, certas doenças que antes praticamente só se manifestavam em adultos, como diabetes tipo 2 e as doenças cardiovasculares, que são doenças do coração e dos vasos sanguíneos. Elas aparecem também cada vez mais entre os adolescentes. Outro fator importante para a obesidade é a inatividade física, que pode ser avaliada pelos médicos pelo número de horas em frente às telas de monitores, celulares, televisão e videogames. É importante saber equilibrar as atividades de lazer, evitando ficar parado por muito tempo. Então, olha aí a necessidade de praticar um esporte, né? Então, duas questões aí para a gente responder. Lanches e refeições rápidas, como batata fritas, refrigerantes e chocolates, geralmente possuem alimentos ricos em certos nutrientes e pobres em outros. Identifique alguns nutrientes que podem estar em falta nesses alimentos. E aí, o que é que vocês acham? Quais os nutrientes que poderão estar em falta nesse tipo de alimentos, né? Lanches e refeições rápidas. Ó, frituras, refrigerantes, chocolates. A gente já sabe que ele vai estar rico em muito carboidrato, né? Gorduras, não é? Mas vai estar fraco em proteínas, né? Vitaminas. Então, vocês respondem aí na letra A. Os lanches e as refeições rápidas geralmente são alimentos muito ricos em gorduras e carboidratos e pobres em vitaminas, sais minerais e fibras. Aí a letra B. Muitos adolescentes passam muito tempo do lazer vendo televisão e jogando videogame. Por que essas atividades em excesso podem prejudicar a saúde? Então, enquanto você está na frente de uma TV ou jogando videogame, você poderia estar praticando algum esporte, né? Seja futebol, pedalando, fosse o que você quisesse, né? Correndo.
Seria muito mais saudável, né? Para não ficar o tempo inteiro parado. Isso leva ao sedentarismo. Nesse caso, os adolescentes passam a fazer pouca atividade física, o que pode provocar obesidade, entre outros problemas, certo? Então, gente, essa foi a nossa última aula, né? Semanal, nosso encontro semanal. Nos veremos na próxima semana, onde faremos revisão do que vimos durante essa semana agora, né? Que foi a descoberta das vitaminas, né? Falamos também sobre sais minerais, agora sobre obesidade, né? Segurança alimentar, e por aí vai. Então, tenham uma ótima semana, certo? Na próxima semana a gente se encontra e a gente revê aí os nossos conteúdos. Então, fiquem com Deus. Tchauzinho.